RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez com Gourmets na TV, né? Na RDC TV, né? Nós temos curtido essa semana, temos curtido a primavera, nós viemos da eleição do último domingo, né? E todo esse movimento político que se desenvolve aqui no estado, que nós teremos segundo turno, e no Brasil, que também teremos segundo turno, em alguns estados, né, importantes, que teremos segundo turno, como São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, né? Então, nós aqui na RDC TV vivemos um clima constante nas próximas 2 semanas com relação a essa questão da eleição. Eu estou falando em política porque diz respeito a nós todo momento. E a RDC vai continuar com essa sua política de transmitir em cima programas ao vivo com relação ao que está acontecendo nessa área no Brasil. De qualquer forma, como o nosso programa é simples, eu estou fazendo essas considerações em função que o nosso programa não tem nada a ver com política, não é questão de posicionamento, não há manifestação nenhuma nesse sentido. É simplesmente dando importância ao fato e dando importância à experiência que a RDC está trazendo para a comunidade com uma programação intensa nessa área. Bom, hoje nós temos um programa um pouco diferente. É a segunda terça-feira do mês. Na segunda terça-feira do mês, em Porto Alegre, se realiza para nós, né, Dante? O Dante está aqui, você já conhece, depois a gente começa a falar. Nós temos um evento gastronômico que é o jantar mensal da Confraria Bom Gourmet, né? Que quantas vezes já falamos, até o próprio Dante já cozinhou por aqui uma iguaria produzida na casa, né? E de qualquer forma, esse jantar sempre nos proporciona, né, a visita de uma das vinícolas gaúchas aqui no nosso Estúdio 5, né? Hoje, eu com muita satisfação, apresento o nosso programa de hoje com uma vinícola que para o União Cookies é importante, porque nós praticamente, não digo começamos, porque a Laurenti é mais antiga, mas nós, União Cookies, começamos a nossa experiência vinícola pela Laurenti, e é uma grande realidade. Até numa época que não se falava em fazer vinho, né? Nós estivemos lá 2 ou 3 anos tratando de fazer assemblagens com relação a um produto final de qualidade. Mas o importante dessa vinícola, eu estou falando depois, o André Laurenti, que está aqui do meu lado, vai falar bem mais e nós vamos desenvolver um tema com bastante alegria e satisfação. Mas de qualquer forma, a Laurenti, ela nestes anos que eu falo, desde o início lá do União Cookies e agora, né, a qualidade, o desenvolvimento, o desejo, ela acompanhou o Vale dos Vinhedos, né, e vem sublimando a sua atuação com relação, ano a ano, com relação a bons vinhos. Eu estou falando de um gosto pessoal, né, e sem suspeição nenhuma. É uma vinícola pequena, dentro dos padrões das grandes vinícolas, né? Uma vinícola com a sua produção própria, com seus vinhedos próprios, com seu desenvolvimento próprio. Eu tenho muito orgulho de falar dos Laurentes, que são os proprietários de sempre essa área. Para vocês localizarem, nós não fazemos propaganda aqui, André, para vocês localizarem bem a Laurentes, é um prédio que veio se desenvolvendo, é na frente da Valduga, né? Então não temos como na frente da Valduga, que é uma das grandes produtoras do vinho nacional, vinho fino nacional, né? Mas eu tenho certeza que os vizinhos de frente da Valduga, os vizinhos de frente da Laurenti da Valduga têm orgulho também da qualidade que nós vamos tomar aqui, graças a Deus, hoje, né? Bom, eu fiz toda essa história, disse Dante.
Mas eu fiz essa história para o nosso espectador entender que o nosso negócio aqui não é vender vinho, não é fazer propaganda, nem cobrar. É nós desenvolver o PIP, que está viajando, sempre diz isso aqui no programa. Nós queremos fazer uma boa gastronomia, quem faz boa gastronomia, nós queremos prestigiar o vinho, principalmente o vinho gaúcho, o desenvolvimento do nosso champanhe, do nosso espumante, que é uma realidade mundial hoje, né, André? O da Laurentiis, então, eu tenho, bom, depois nós vamos provar, né? Pena que vocês não possam estar aqui para fazer, vamos fazer um dia um converscote aqui, convidar essa gente toda aqui para nos... Mas de qualquer forma, né, Dante? Então, a gente tem que fixar essas coisas, né? Porque tudo é meio comercial, tudo é meio... qual é a vantagem que eu estou levando? Então, nós não só no programa, como a presença da Laurentiis aqui, não tem o cunho. Tem o cunho de desenvolver o seu vinho, né? Tenho certeza que o André está aqui conosco, né? Sabendo que nós não queremos discutir nada, nem criar nada, nem inventar nada. Nós queremos demonstrar o que é bom que ele faz e o conhecimento que ele pode transmitir para o espectador. Não, e que a gente sabe que que a nossa vitivinicultura aqui se desenvolveu muito. Claro. Então a gente tem que prestigiar. É uma lenda esse negócio. É um produto bom. Hoje já não perde mais pelos produtos feitos em outros países. Né? Claro, a gente todo é especialista nesse assunto, né? E prova todos os nossos vinhos locais e estrangeiros, né? Nós temos a mania, não, vinho, fica com a conversa que o nosso vinho não chegou ainda no patamar. Nós temos produzido bons vinhos, né? Isso eu tenho convicção e cada vez vai melhorar, independentemente do terroir, daqui, dali, da campanha, da choranda, da... Bom, André, vamos lá. Nós precisaríamos agora entrar bem na história da Laurentiis agora. Eu acho que sim. Eu fiz todo esse introito, eu acho que é importante. Exatamente. Senão vai ficar essa conversa, né? Então, assim, hoje está o André Laurentiis, que é enólogo, que é da nova geração dos enólogos da região de produtora de vinhos, né? Então a gente queria que ele contasse assim a história da família Laurentiis, como chegou e tal, iniciando a produção, desde a produção da uva e até chegar hoje a esses vinhos de espumantes de qualidade. Muito boa tarde. Inicialmente quero agradecer o convite de vocês. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e compartilhar esse momento e ter essa conversa agradável. E são amigos de longa data, como comentaste, da família. É verdade. Então, a gente elaborou os vinhos em comemoração aos 101 anos do União. Isso aí. Isso aí. Exatamente. 2004 e 2005. Que coisa, grande safra. Como passa tempo, hein, Dante? Foram boas safras, inclusive. Excelentes. Excelentes safras. Nós fizemos degustação, nós fizemos a composição do vinho nos 2 anos que nós tivemos lá, esse 2004, 2005, 2003, 2004, não me lembro bem, né? Eu nunca vou me esquecer das noites frias que fizeram naquelas 2 oportunidades em anos diferentes. Uma coisa inacreditável de ranger dentes. Lembrando até esse próprio inverno, que foi bem rigoroso. Isso agora, né? Mas foi bom para uva. Excelente, é o que a gente precisa. Né? E daí, André, como é que é esse negócio? Vocês, toda essa história é para dizer que vocês chegaram, a tua família é da região. Conta lá para nós, fala um pouco. Então, a minha família, então, como você comentou, está localizada no Vale dos Vinhedos e desde do meu trisavô, que migrou da Itália, da região de Trento, no norte da Itália. Diferente, né? Tu vê, a grande parte vem de outro do Vêneto. Mais no sul, né? A maioria do Vêneto e nossa família veio do Trento, já fronteira com a Áustria. Sim, é mais no norte, né? Isso, exatamente. E o meu trisavô, ele se localizou onde hoje está localizada a vinícola, a Vinhos Laurentiis. Então, eu faço parte da 5ª geração da família. Que coisa, hein? Que tá ali é linha Leopoldina. Isso, linha Leopoldina, dando continuidade aí à vitivinicultura brasileira. E acho que foi super bacana o que esses imigrantes trouxeram, porque eles trouxeram muito da cultura do vinho. Sem dúvida. A cidade em si, Bento Gonçalves, a parte econômica,
se desenvolveu muito baseada na vitivinicultura. Sem dúvida. E hoje é um fator importante do desenvolvimento do município, não só... Capital brasileira do vinho. Por todos os fatores que reúnem o vinho, não só festa, turismo, essa coisa toda, e produção propriamente dita, né? É verdade. E o meu bisavô sempre produziu uvas, o meu avô, e sempre produzimos e elaborávamos um vinho para o consumo próprio, que é bem significativo. Nós, como ascendentes de italiano, bebemos vinho diariamente. Vocês tinham uma vinícola pequena, me recordo, né? E com ela, vocês, aos poucos, essa diferença que nós falamos aqui, em menos de 20, em 10 anos, 15 anos, uma coisa inacreditável. A vinícola hoje está com... no Vale, vocês são... com 18 anos, iniciamos no início dos anos 2000, foi uma época que o setor vitivinícola brasileiro passou por uma forte modernização. E sempre foi um sonho da família, então, além de produzir uvas, elaborar o próprio vinho, focado em vinhos de alta qualidade, com variedades europeias, né? Sim. Iniciamos com Merlot, que é a principal. Vamos fazer o seguinte, essa etapa aqui é a melhor, nós já vamos começar com um vinhozinho aqui, no próximo bloco, nós vamos voltar em seguida. Perfeito. Nós estamos falando, pessoal, nós estamos voltando ao nosso segundo bloco de Gourmet na TV, hoje com a vinícola Larentes, o André Larentes, que é um dos diretores da empresa, né? E do Dante Arioli, nosso expert em vinho e nosso guru de orientação nessa área. E grande muita gourmet. Responsabilidade. E grande gourmet dessa praça também. Mas de qualquer maneira, quando nós terminamos o bloco, o André estava começando a falar dos vinhos produzidos, das uvas e das, como é que se chama, nas varietais. As varietais que vocês estão produzindo e introduziram quando começaram com vinho simples, essa coisa toda. Como é que é? Nós já, nesse meio tempo, ele rapidinho já trouxe um vinho aqui, abriu e eu estou pensando, né, seriamente, que depois daquela janta que nós vamos ter lá adiante, né? Aliás, nós vamos fazer uma demonstração rápida do que hoje nós iremos comer nós vamos degustar na janta do União Cooks. Mas mais adiante, vamos primeiro conversar sobre o vinho da Larente. E daí, você estava falando, eu te cortei na hora do Merlot. O que o Merlot representa na Larentes, na vinicultura gaúcha e na qualidade dessa vinicultura, principalmente no vinho tinto, que a gente tanto critica, né? A gente, eu quero dizer, muita gente tanto critica, e eu acho que nós estamos evoluindo de uma maneira nobre. Todos vocês dizem que o Merlot se adaptou muito bem na serra, mesmo com a nossa temperatura complicada e blá 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 blá. É uva emblemática da região. Hoje a gente até tem que deixar um pouco o passado de lado, porque os esforços que o setor fez nos últimos 15, 20 anos, realmente a gente tem um resultado na taça. Sem dúvida temos vinhos de excelente qualidade. E falando de Vale dos Vinhedos, que é a região mais tradicional vitivinícola no Brasil. No Brasil. Então, a gente teve a primeira indicação de procedência lá em 2002. E isso foi um fator que realmente alavancou a região e as vinícolas ali inseridas, né? Sim, nós temos aqui algumas imagens da Larentes e dos vinhedos da Larentes e hoje a peça, o próximo nosso espectador está vendo a cave nova que não existe. É cave nova, tem 2 anos, né? Isso, exatamente. É uma cave subterrânea, onde a temperatura fica constante todo ano, né? E escuro, isso é o ideal para o envelhecimento dos vinhos, tanto nas barricas quanto nas garrafas. Qual é a capacidade de reserva dessa... Ali nós temos capacidade para 50 mil garrafas. 50 mil. Temos um carvalho francês e um americano. Exatamente. E além de todas as barricas de origem de carvalho francês, atualmente a gente tem utilizado mais carvalho francês e também ainda temos algumas barricas de carvalho americano. São utilizados. Qual é digamos assim, que poderia explicar rapidamente a diferença assim, entre o que confere ao vinho do carvalho francês e o americano? Então, o carvalho de origem francesa, ela é uma espécie diferente de carvalho e é um carvalho que as notas são um pouco mais sutis
e aromas principalmente de chocolate, de cacau. E o carvalho americano, as notas são mais intensas e ele tem muito marcado o aroma de baunilha. Então essas são as principais características, dentre outras, da parte técnica. Perfeito. E bonita da entrada, né? A entrada da ficou imponente ali, né? Exatamente. É verdade, pô. E aqui nós... É o nono, Ciro Larentes, então, o fundador da vinícola, hoje está com 86 anos e ainda acompanha o trabalho diário dos vinhedos. E essa uva é Cabernet Sauvignon? Essa daí é Malbec. Então é uma parcela de Malbec que a gente tem atrás da vinícola. Sim. Tem dado excelentes resultados. Mas Malbec é parecido com o Cabernet Sauvignon? Sim, é parecido. É parecido a uva, né? A uva, o cacho. Exatamente. Por isso que eu perguntei. Essa era André, eu não sou metido, eu só sou observador, tá entendendo? É isso aí, essa é a Cabernet Sauvignon. Então, eu não estava muito enganado. Mas tu vê que para chegar num vinho bom, olha o capricho que tem que ter. Na verdade, o cara... Esse espaldar aí, né? Vocês... Como é que... Conta pro espectador que está vendo aqui o vinhedo intenso, os parreirais intensos e uva só embaixo. Conta, eu acho que é interessante essa explicação. Essa é uma explicação interessante da seleção do cacho e da seleção como é que chega nesse ponto aqui? Então, esse sistema foi um grande avanço do setor, né? Esse sistema na vertical, se chama espaldeira. E é o sistema que proporciona, então, uma insolação melhor para o cacho e, consequentemente, uma maturação melhor. Então esse é o nosso vinhedo que nós temos no quintal da vinícola, né? Certo. É atrás daquele prédio que nós vimos, né? Exatamente. E esse é um dos grandes diferenciais, o como a gente trabalha as uvas, o como a gente cuida delas. E todos os vinhedos hoje estão localizados no Vale dos Vinhedos, são 14 hectares em produção. Sim. E nesse sistema de espaldeira, que é o melhor que tem atualmente para a produção de vinhos de alta qualidade, principalmente vinhos tintos, né? É que aproveita melhor, é melhor para aproveitar a insolação, né? E tem toda aquela... Isso a gente que gosta de vinho já aprendeu, tem toda aquela técnica quando começa a florescer e depois o corte do excesso, né? X quantidade de... A gente tem várias técnicas no decorrer que limitam a produção. Então começa desde a poda, depois tem a desfolha, tem o raleio de cachos para tirar os cachos em excesso. Então são várias técnicas que limitam a produção e assim a planta ela tem uma capacidade nutricional melhor para nutrir esses cachos e consequentemente a gente vai ter mais compostos. André, para o nosso esclarecimento, quais são as maiores, fora a tributação, que aumenta o nosso custo de uma maneira desmesurada, não vamos entrar nessa agora, a gente vai entrar, mas a gente conversa sobre isso, mas qual é a maior dificuldade para nós desenvolvermos a nossa vitinicultura e produzirmos cepas de qualidade? Qual é a nossa maior dificuldade? Eu acho que aí agora é uma questão de tempo. Atualmente a gente tem um trabalho muito forte no enoturismo e a gente percebe já o interesse das pessoas de todas as regiões do país em conhecer a região, saber mais sobre o vinho nacional. E como você comentou, a grande questão ainda é a parte tributária, né? Da nossa está mais relacionado à competitividade, mas acredito que está mudando isso e vai mudar. E a gente tem estamos sendo cada vez mais competitivos frente a todos os vinhos e todas as regiões do mundo. Tem uma situação que está acontecendo aqui no Brasil. Eu não sei se eu estou sendo certo, é só um observador, quer dizer, e degustador de vinho do vinho de qualidade. Está acontecendo no Brasil o seguinte: independente da nossa maciça produção praticamente no Rio Grande do Sul do Brasil em vinhos finos e a boa parte de Santa Catarina hoje, os demais estados, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, né, até a Bahia, eles têm desenvolvido boa produção de vinho, inclusive vinhos de boa qualidade, né? Eu diria, isso vai contribuir também para esse esforço que nós fazemos aqui, né? Nós gaúchos fazemos há anos, né? E não conseguimos ser ouvidos. É um mercado que tem que ser conquistado. Eu acho que é isso. Quanto mais beberem vinho, para todos é melhor. Né? Claro, né? Então,
acho que a questão agora que eu estou falando não é de competitividade, sim de união para efeito de demonstrar que é uma atividade importante e que nós estamos tendo uma dificuldade tributária diante de outros países que têm facilidade de trazer o vinho para cá com isenções que nós concedemos em função de acordos comerciais e assim por diante, né? E essas novas regiões produtoras, eu vejo que elas têm um papel muito bacana também no lado cultural. Então, as pessoas vão estar mais próximas da região produtora e, com isso, vão conseguir se inserir melhor na cultura do vinho. Porque, na verdade, o nosso consumo per capita brasileiro é ridículo, é muito pequeno. Já aqui na região sul, não. Aqui no Rio Grande do Sul já é... Quanto é o nosso vinho? Já se aproxima. Mais ou menos Nacional são 2 litros 2 per litros, capita. eu tenho conhecimento. Isso. Aqui nós temos 6, 7, 8, não sei quanto é. Aqui é bem considerável. Mais 10, eu acho, né? Se for Bento, Vamos deixar um pouco essa parte, essa parte técnica aqui e vamos falar deste vinho que tu nos trouxeste, que é o começo desse bloco, que é um Merlot da Larentes, que é o 2013, que é uma safra boa, né? E nos fala desse vinho e depois, por favor, nos serve. Aqui é a sede. Então, hoje nós trouxemos um Merlot 2013. Merlot é a principal variedade do Vale dos Vinhedos, né? Atualmente a denominação de origem para os vinhos tintos foi baseada na variedade de Merlot e para a nossa vinícola também. Então corresponde à maior parcela de vinhedos e nós temos um vinhedo da safra de um vinhedo com mais de 30 anos. Então é um dos mais antigos ainda em produção. E é uma parcela pequena que tem os resultados em vinhos excepcionais. Isso é um ganho, a idade é um ganho, né? É um ganho. É um ganho contando que as plantas estejam boas. Claro. Não tem nem dúvida, claro. Exatamente. Mas vamos servir. Vamos, né? Vamos. Merlot. Então esse é o nosso Merlot Reserva. A primeira safra desse vinho foi em 2002. Com licença. 2002, foi na época que um pouquinho antes de nós iniciarmos a parceria lá, né? Não vai me deixar sozinho, você não vai me deixar sozinho aqui, né? Então esse vinho, ele envelheceu 8 meses em barricas de carvalho, né? E ele permaneceu na nossa cave subterrânea 2 anos antes de iniciarmos a comercialização. Olha, a gente... muito bom. Eu vou falar uma coisa, eu digo o seguinte, nós muitas vezes criticamos o vinho, então nós temos que elogiar também, né? Esse é um vinho bom. Eu conheço o Merlot da Larentes, eu devo ter na última vez que eu estive lá, eu devo ter 1 ou 2 garrafas em casa, eu acho o Alexandre para ver se ele realmente aguenta mais tempo. Né? As nossas vinhas envelhecem bem. Né? Então deu das últimas 2, quando eu estive a última vez lá, e eu acho que o ano passado já estava, a cave já estava inaugurada, né? E eu comprei não. Eu peguei 2 caixas e mandei depois o dinheiro. Então, nós temos uma combinação, não, mas ele pode aquele os 100 anos do União, foi 2004. Esses dias. Nós abrimos agora, o mês passado, uma aquele que eu fui lá. E o vinho está perfeito. Claro, obviamente que é um vinho que tem maduro, né? Exatamente. Mas o Merlot, realmente, esse Merlot produzido na Serra Gaúcha, principalmente em Bento Gonçalves, este da Larentes, no especial, que é o dia que nós estamos trazendo aqui, né? Ele é um vinho harmonioso e é um vinho muito bom para determinado, por exemplo, um filé a Rossini, né? Eu acho que eu estou trazendo filé a Rossini. É um vinho muito elegante, equilibrado, macio, né? Eu tenho certeza que é uma na degustação que tu vai oferecer lá no União hoje, no União Cooks, eu tenho a impressão que esse aqui vai Tornedos a Rossini vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso. Eu não sei se o Tornedos ou o nosso Larentes Merlot. Pessoal, nós estamos terminando mais esse bloco, nós estamos falando em vinho, está tão bom que eu vou continuar aqui com vocês. O André tem sido um condutor muito bom dos nossos desejos de conhecer o vinho da Serra Gaúcha, principalmente da Larentes. Até já, nós voltaremos em seguida.
Nós estamos voltando para o terceiro bloco aqui, e nós estamos falando exclusivamente em vinho, que está tão bom. Vocês me desculpem, o espectador, que a gente sempre fala em alta gastronomia, em boa gastronomia, em capacidade de gastronomia. Ontem nós tivemos um programa muito bom com o chefe Prates, né? E Douglas Prates, que se desenvolveu e trabalhou em vários restaurantes, inclusive com o nosso amigo Marcelo Jacobi, com o Fred dos Anjos, que nós conhecemos muito bem. E ele desenvolveu uma técnica desenvolveu a produção de negrinhos, brigadeiro. Né? E ele ontem nos trouxe 8 tipos de brigadeiros aqui, maravilhosos, aqui causou uma espécie. Então nós falamos sempre em gastronomia de boa qualidade. E nós estamos hoje enfocando no nosso vinho gaúcho, da Larentes, de boa qualidade. Abrimos um Merlot que está aqui respirando e melhorou ainda durante o intervalo. E o que nós temos mais, Merlot? Dante, comanda um pouco. Não, agora é o seguinte, nós vamos comentar sobre outras cepas que também são desenvolvidas lá no Vale dos Vinhedos, na região, porque realmente o Merlot é a uva emblemática da região, mas existem novas experiências e o pessoal tem novidades. Então a gente queria saber em relação a quais dessas novos varietais estão tendo sucesso, se o brasileiro, o consumidor brasileiro, ele gosta, é curioso para novas cepas. É receptivo. Cepas, né? É receptivo para novas. Não fica no Cabernet, no Merlot. Exatamente. Essa é critério. O que nós temos de diferente assim, né? A família é realmente uma entusiasta, né, em testar novas variedades. E atualmente a gente tem a linha cepas selecionadas, né? Cepas é sinônimo de variedade. Então foram variedades de uvas que a família selecionou e que deram realmente muito certo, levando em consideração a parte técnica, né? São variedades que se adaptaram bem. E a gente tem, então, hoje eu trouxe a variedade Teróldego, que é uma das 3 que nós temos na linha, uma variedade de origem italiana, da mesma região de onde veio o meu trisavô, da região de Trento, então tem essa relação, né? Eu não sabia que a Teróldego tinha vindo de lá. E além dessa a gente tem outra italiana que é a Ancelotta. Sim. Também. A Ancelotta é muito para fazer assemblagem, né? Se utiliza em assemblagem, nós temos ela 100%. Para organizar, né? E vocês produzem 100%. É um vinho com bastante estrutura. Muita estrutura, é um vinho que vem muito para corte, mas ele serve para o corte muito, né? Exatamente. E além disso a gente tem a variedade Marcelin, que é uma variedade de origem francesa, e ela foi desenvolvida através do cruzamento da Cabernet Sauvignon e a Grenache. Grenache é do sul da França. Isso, do sul da França, né? Mas eu não sabia que ela era o cruzamento das duas. É uma Bordeaux e uma da região lá de cima. Lá de cima é diferente, né? Realmente, o Marcelin, mas o Marcelin de vocês é bom, eu gosto. Isso aí. Então, e os consumidores, principalmente inseridos na cultura, as pessoas vêm buscando experiências novas, né? Variedades novas, e visitando a vinícola tem a possibilidade de degustar. E são variedades que têm dado muito certo. A gente está implantando mais 1 hectare da Teróldego, por exemplo, que é uma variedade que a gente aposta muito para o futuro. E além disso, a gente tem já as mais conhecidas Taná e Malbec. Taná já é a terceira variedade mais plantada no Vale dos Vinhedos, e no Rio Grande do Sul também tem uma importância bem grande. Pois o Taná veio com força nos últimos anos, né? A Taná é uma uva que produz um vinho intenso, né? Muito intenso. Né? Eu gosto muito de comer, tomar Taná com churrasco, com um grelhado, né? Fica muito bom. Com bastante estrutura. E a Taná também, isso eu aprendi, eu tenho observado muito no Uruguai, que eles têm Taná, só praticamente tem Taná no Uruguai. Eles fazem alguns cortes que são interessantíssimos, né? O que seria, dentro da produção do Taná, eu acho, porque ela é intensa, não é todo mundo que gosta de um vinho forte, né? E com que cortaria? A nossa, ela tem uma peculiaridade que... Só para saber se cortando... Que o nosso clone não é o mesmo utilizado no Uruguai, é um clone californiano, e o nosso Taná é um pouco mais macio por natureza. Então... a gente tem ele 100%. O nosso vinho de corte, que é o Mérito, que é o nosso vinho top, ele é um corte de Merlot, Cabernet Sauvignon, Marcelin e Ancelotta. Esse é um corte também super diferenciado. Esse eu conheço, eu tenho em casa também. Eu conheço, é bom vinho. Né? É um bom vinho. Né? De qualquer forma, né, nós vamos conversando sobre essas variedades de vinho, esses varietais, são variedades de uvas, né? E elas
nos trazem sempre evocação de grandes jantares, de grandes degustações, né? E essa Terol, ela tem vindo com força, né? Sim, porque é interessante porque até uvas antigas que vieram da Itália com os imigrantes ou posteriormente, que era o Barbeira, que era uma uva que se usava muito. Desapareceu, né? O Barbeira e o Bonarda era uma uva que também se fazia, agora voltaram a fazer Bonarda, né? Aqui, né? Eu acho que começou essa onda do Bonarda na Argentina, eu tenho a impressão, não sei se pra minha cabeça, não sei. Sim, recentemente. E agora aqui estão produzindo, tem muitas vinícolas produzindo. O meu bisavô trabalhava com Bonarda e Barbeira. São variedades que... ali na linha Leopoldina tinham vários, o Fontalive fazia o Barbeira, aliás, o Bonarda. Que é a história. É verdade. Depois que se desenvolveram bem com os Cabernet Franc inicialmente, né? Você optou por mais variedades francesas, a Chardonnay, falando um pouco de vinhos brancos e espumantes. É importante. Foi uma variedade muito importante, que hoje é a mais cultivada, né? Nós vamos encerrar o programa, não vamos encerrar o programa sem tomar um espumante da Serra Gaúcha, basicamente, particularmente da Laurentes. Mas vamos deixar para o último bloco. Me diz uma coisa, também ajudando o desenvolvimento da Laurentes e da nossa vitinicultura. A Laurentes também está nesse espaço com a nova cave, com novos espaços ali da porta, a porteira é coisa de gaúcho. Bom, mas não deixa de ser. Não deixa de ser porteira. A entrada está muito bonita ali, né? A Laurentes não está entrando no clima de evento, a gente tem trabalhado muito com o enoturismo, né? O Vale dos Vinhedos, o ano passado... Eu não sei, por isso que eu estou te perguntando. O ano passado recebeu mais de 400 mil pessoas, passaram pelo vale inteiro, né? Então é um número que vem crescendo, né? E hoje o Vale dos Vinhedos, por si só, além de todas as vinícolas, que é o objetivo principal, mas a gente tem uma infraestrutura muito bacana, com bons restaurantes, alta gastronomia e bons hotéis, né? E onde as pessoas podem desfrutar da paisagem. E lá na Laurentes a gente oferece várias opções. A gente tem agora de setembro até março o piquenique nos vinhedos, então nessas imagens aí que vocês viram é possível fazer um piquenique. Na época da vindima é possível participar da vindima, colhendo as uvas. Colheita noturna. A gente tem a colheita noturna. Muito legal, eu já participei da colheita noturna, é um evento muito interessante. Muito bonito. Bom, e além disso a gente tem também um dia do ano eu abro a cave e abro as barricas para os nossos amantes do vinho provarem os vinhos direto da barrica. Direto da barrica. Até a gente teve um colega que participou desse ano, né? O Ney. O Ney Silva, que ele não está em Porto Alegre hoje, senão ele seguramente estaria aqui. Ele gosta muito de vocês, aliás, ele é um dos responsáveis dessa relação que nós temos lá do União Cooks. Mas o Ney já esteve cozinhando aqui, inclusive. Que bacana. Esteve cozinhando. Ele fez uma receita quando ele tinha chegado recentemente da Itália, num curso que eles fizeram por lá. Mas a gente da casa. E me diz uma coisa, Dante, qual é a tua ideia como é que se diz, de consumo do vinho nacional? Não, a ideia não. Eu tenho assim o hábito de consumir vinho nacional. Eu gosto muito do vinho, o meu padrão de vinho realmente é o Merlot e o Cabernet Sauvignon. Pode ser uma falta de imaginação, apesar de gostar muito. Esse Terol aqui é um vinho que me satisfaz, é um vinho realmente muito bom. Mas são os que eu consumo. Agora eu consumo bastante vinho branco também. Sim. Principalmente Chardonnay. Sim, nessa época. Chardonnay. Eu adoro Chardonnay. E tem algumas vinícolas que ainda fazem um Trebbiano, que eu gosto muito do Trebbiano, que é um vinho mais frutado, um vinho mais leve. Bem, um bom aroma. Então... A gente tem tido cada vez mais opções de vinhos brancos e rosés também, espumantes. Então... O brasileiro está se atentando a esse estilo de vinho, porque hoje o grande consumo ainda é de vinhos tintos. Mas a gente há de convir que com o clima do Brasil, vinhos brancos podem... A partir dessa época, agora um vinhozinho branco bem agradável, né? Não, na verdade, assim, você vê as experiências que o pessoal tem feito, faz espumante de Merlot. Isso. Espumante de rosé, de Malbec, o Pinot Noir nem se fala, obviamente. Sim, que é a própria uva do faz parte, né? Mas tem
Tu tem varietal só, então a varietal não tem, varietal de espumante. As experiências, como eu digo, os enólogos, o enólogo é um profissional que adora inventar. Tu pode chegar em qualquer vinícola, vai ver que tem uma experiência que o enólogo está fazendo, que ele não conta, mas ele tem lá. Ou é um Amarone, ou é outra... Tem clima de criatividade, né? Exatamente. Tem clima de criatividade. Como na gastronomia. Como na gastronomia. Isso é uma coisa que a gente diariamente está aprendendo aqui, está diariamente aprendendo. Cada chefe que vem aqui nos ensina uma coisa e diz, pô, eu não sabia se nós estamos 50 anos nesse negócio, eu não sabia que era assim, né? Mas, e é assim, né? E é assim. A nossa curiosidade. Mas assim, ó, o André, ele teve algumas experiências também fora do Brasil, no Napa Valley, enfim, em Portugal, no Alentejo, lá no Douro. O que poderia, assim, em relação ao que tu visse? O que tu visse lá nessas regiões Dante, e comparar aqui. Dante, vamos fazer o seguinte, eu estive esse ano em São Francisco, lá no Napa Valley, né? Fiquei impressionado, como conheço algumas coisas de Portugal, né? Nós vamos deixar para o começo do próximo bloco, tá? Porque senão o tempo, lá o comercial nos queima. Então nós voltamos em seguida. Maravilha. Pessoal, nós estamos voltando para o nosso último bloco. O André vai nos falar sobre a experiência dele. Aí tocou no assunto sobre a experiência dele no exterior. Mas antes disso eu quero dizer o seguinte, nós íamos tomar esse espumante que logo em seguida vamos ter que conversar com uma lagosta que ia ser preparada pelo nosso companheiro Luiz Carlos Caporal, que está na União Cooks Cozinhando, né, para a janta de hoje, né, e mais um volovan de crab com champignon. Ele está no meio do caminho, trancado no trânsito em Porto Alegre, nesse horário maravilhoso, num pré-feriado. Quer dizer, então, é uma pena. Se ele chegar a tempo, nós vamos, né, pelo menos mostrar a lagosta assim para vocês, mas vamos falar primeiro sobre o assunto que nós estamos terminando o último bloco, que são as experiências do André no Napa Valley, em Portugal. Aliás, eu gostaria de ter a experiência profunda em viagens superficiais que eu fiz, que fiquei impressionado com o Napa Valley. Eu nunca tinha visto um troço daquele tipo, né? E em Portugal é um vinhedo só, né? Vamos lá. Né? Realmente, a minha geração, a gente teve mais oportunidade de viajar e vivenciar isso. E isso com certeza e aprender, né? Tem refletido, nos nossos produtos. Acho que a gente tem hoje muito mais parâmetros e realmente eu fiquei 4 meses no Napa Valley, né? Trabalhando em uma vinícola. Recentemente em Portugal também a gente tem um grupo de enólogos, uma confraria, Vinum Vita, e a gente organiza viagens técnicas. Né? Podia nos convidar uma dessas aí de vez em quando. Eu quero um cartão? São viagens focadas no aprendizado. A gente também estive na Itália, né, algumas vezes, até por nossa proximidade cultural. Não, eu quis salientar isso para realmente ver que essa geração é importante. O museu ela está no mundo. Não se restringe simplesmente. Os outros jovens enólogos que estiveram aqui, né, o Dante inclusive acompanhou alguns, né, todos eles têm essa experiência internacional, vamos dizer assim, né, porque é necessário. O mundo hoje é tão pequeno, né? A gente tem que ampliar o pensamento. Esses dias nós fizemos um programa com pães, né, um pessoal que está trazendo pão lá do Brotwein, o pão da Alemanha que eles trazem, maravilhosos pães, muito bons. E eles têm junto uma loja de vinhos nacionais, vinhos estrangeiros, e o enólogo deles, que é um chefe de cozinha também, ele trouxe uns vinhos da Macedônia, um vinho tinto da Macedônia, né, e um vinho tinto e um vinho branco da Sérvia, se eu não me engano. Quer dizer, países menor que Bento Gonçalves, provavelmente, né? A Sérvia, né? O tamanho de Bento Gonçalves. Quer dizer, então tem vinho no mundo, vocês têm que viajar para nos trazer experiências, para adquirirem, para enriquecerem a nossa produção vinícola, que cada vez vai ser. Agora vamos falar então. Vamos nessa.
do que realmente lá no Vale dos Vinhedos digamos, é o produto Vamos para o nosso espumante do Vale dos Vinhedos. É isso, tem espumantes no Brasil hoje, pensando em todo o Brasil, realmente a gente atingiu um excelente nível de qualidade e a gente pode comparar com os melhores produtores do mundo, né? E hoje nós temos aqui o que os franceses chamariam de Blanc de Blanc, que é um espumante feito 100% da variedade Chardonnay, que é uma variedade branca. Então eu vou servir aqui para os amigos. Quando nós tomamos um Blanc de Blanc francês, é sempre Chardonnay, não tem corte com Pinot, não tem nada? É sempre uma variedade branca, né? É só pode ser o Riesling. Sim, pode ser o Riesling também, né? Mas geralmente... Esse dia na minha aula de francês, a minha professora, que gosta muito de vinho, por suposto, né? Ela é francesa e eu falei em champanhe, não sei, ela me diz assim, Charmant. Mas eu digo assim, olha aqui, ó, na França a gente toma aqueles Charmant franceses que estão tão bons ou melhores que muito champanhe, né? Então, o nosso espumante está muito bom. Realmente. Não, o espumante nacional a gente tem cada vez uma crescente. Não se pode tomar um espumante sem brindar, né? Nós estamos no nosso último bloco. Tem um espumante super fresco, agradável, frutado, né? Tá bom, hein? Mesmo o nosso terroir para chegar numa produção de um produto desse. Além do terroir, né, que favorece, então em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, nós estamos em uma média de 700 metros de altitude, então a gente tem uma boa amplitude térmica, então noites frias e dias quentes, isso favorece, no caso dos espumantes, para a manutenção da acidez que dá esse frescor para o produto. Claro. Então, e além disso, o setor em si, os profissionais, dominam muito bem a técnica de elaboração. Então, por isso que o nosso vinho Chardonnay também é muito bom. Por isso que o nosso vinho Chardonnay é muito bom. É a variedade também, mais né? importante. Eu acho. Há muita cultura de vinho branco para entre nós aqui de vinho, várias cepas, né? Mas eu acho a Chardonnay é aquela. Como esse espumante maravilhoso aqui, né? Eu acho que está fazendo muito bem. Eu quero lamentar para os espectadores a visão da lagosta que não viram, do vol-au-vent de caranguejo com champignon, que também parece que vai ficar na saudade. Eu posso trazer fotografias amanhã para dizer que eu não estou mentindo, né? Mas a verdade é que nós estamos falando sobre vinho gaúcho, a vinícola Larentes, né? Uma vinícola antiga e jovem, né? Nós estamos aqui com o seu herdeiro enólogo jovem, entusiasmado com a sua profissão e com a nossa produção, né? E por essa razão também, como nós não tivemos gastronomia, né? Hoje nós temos o trânsito de Porto Alegre, né? Atrapalhando tudo isso, e que nos deu mais tempo, está nos dando mais tempo de conversar sobre as nossas originalidades da Serra Gaúcha. Né? E me diz uma coisa, qual é André, qual é a capacidade, por exemplo, da Larentes, que não é uma vinícola grande, ela é média, né? E não tem uma grande produção, eu quero dizer. Nossa vinícola é boutique, né? Claro, não tem uma grande produção. Qual é a capacidade, por exemplo, da produção de... a Larentes tem espumante Champenoise, né? E tem o Champenoise a gente vai lançar agora. Esse mês vocês estão com umas garrafas lá, né? Exatamente. Né? Mas lançar. Sempre o Champenoise é um número muito menor, né? Sim. Que dá mais trabalho. Explica para o espectador que não conhece vinho qual é a diferença disso, que é para a gente ter alívio. Champenoise é o método tradicional, quando a gente vê na garrafa, Champenoise, método tradicional. E Charmat, que é o método em cubas, né? Então explica isso aí. Vou explicar brevemente. Então, o espumante, a formação do gás é natural. E essa formação, então, ela tem 2 métodos atualmente que são muito utilizados. Então, nós elaboramos um vinho branco tranquilo, normal, com um pouco mais de acidez e um pouco menos de álcool, para ele passar por uma segunda fermentação. E essa segunda fermentação, então, ela pode ocorrer na garrafa, que é o método tradicional, que foi desenvolvido pelo Abade Dom Perignon,
ou pelo método Charmat, onde que essa segunda fermentação ela ocorre em autoclaves, né? São tanques que suportam a pressão. E durante a fermentação, então, as leveduras elas estão transformando o açúcar em álcool e gás carbônico. E esse gás carbônico, então, a gente mantém ou na garrafa ou no tanque. É isso aí. Então, por isso que o espumante ele possui essas borbulhas finas e elegantes, né? Justamente porque a fermentação é natural. Só para o espectador ter a sensação, o espumante feito com a mesma uva, com o mesmo time, né? Ele pelo método Champagnoise, pelo método tradicional, e pelo método Charmat, na finalização, na degustação dele, qual é a grande diferença ou tem grande diferença? De forma geral, não é o método em si que vai fazer a qualidade, mas de forma geral... O espectador não sabe, por isso que eu estou te perguntando. Isso aí. De forma geral, os espumantes pelo método Charmat são espumantes mais jovens. E pelo método Champenois são espumantes que têm mais envelhecimento e acabam adquirindo esses aromas do envelhecimento e muito da levedura também, né? Claro. Então são espumantes de forma geral mais complexos. Mas tudo está relacionado ao tempo. O forte do consumo é o mais jovem, né? Sim, claro. São espumantes mais jovens. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, eu tenho a impressão que nós, ao dever no programa de hoje a gastronomia, eu quero dizer que nós não temos culpa nenhuma, é a culpa do trânsito. Né? É a primeira vez nos 70 programas do Gourmet na TV que nós não fritamos uma lagostinha aqui, né? Mas essa eu até vou guardar para vocês a primeira ou a última de hoje para mostrar que nós estávamos com muito interesse na nossa gastronomia para fazermos a degustação no final do programa com este espumante da Larentes, que felizmente nós estamos tomando, sem degustar, mas felizmente estamos tomando. Bom, pessoal, deste programa mais intenso de vinhos e afins, nós estamos encerrando essa edição do nosso Gourmet na TV, prometendo que amanhã estaremos de volta com a mesma disposição, alegria e na espera de vocês. Até amanhã. Obrigado, André. Obrigado. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.